Boa noite, galera. Vamos de mais uma historinha. Hoje eu vou contar uma história pra vocês que na verdade é uma história que conta outra história. É, é, é uma mitologia, né? É uma mitologia grega. Faz parte da literatura romântica. Uhum. É a história de Eco e Narciso. Uhum. Narciso, a gente sabe de onde que vem, né? Lá, justamente porque a origem da história a gente vai ficar sabendo agora. Então vamos lá. Eco e Narciso. Eco era uma linda, jovem, glamurosa, uma deusa. Vivia passeando, né, pelas florestas, aqui esbanjando sua beleza, que era o que ela mais tinha. Enfim, né? Não dava moral pra ninguém, porque ela era muito bonita também e tal. E assim, gente, na verdade, eu sempre escuto duas versões dessa história. Eu vou contar uma, depois eu conto outra, tá bom? A outra eu achei mais interessante. E tá, então, um belo dia, a Eco, né? Ela tinha um defeito só um. Ela era linda, linda, linda tal, mas ela era muito amiga da esposa do deus chamado Zeus, né? É, a, o nome, né, da esposa do Zeus era Artemis. Ela era deusa da caça, casada com o Zeus, deus do Olimpo, né? Então, assim, é, ela era muito tagarela, ela falava muito da vida dos outros. Desculpa, tô um pouquinho rouca. Falava muito dos outros, gostava de conversar e tal, era bocuda. Tipo eu, né? Bocuda e tal, mas só que eu não faço fofoca, não. Era bocuda, assim, conversava e tal. E um belo dia, o que aconteceu? A Hera apareceu, que é a esposa do bendito cujo rei lá, o, o tal do Zeus. É, aí tá, apareceu a esposa do Zeus. O que aconteceu? A, a, a tagarela, né? Lógico que a esposa dele já sabia, né? Que ela sabia de alguma coisa. Então, por que que ela não contava logo, né? Mas não. Então, assim, ela foi enrolando, 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 enrolando o quê? Pra ver se ganhava tempo pro rei. Olha só, gente, que amiga, né? Pra ver se ganhava tempo pro rei. E o rei lá namorando, né? Umas e outras e tal. Ela na tagarelice e tal, e tal, e tal. E daí a esposa do rei, sabe, explodiu assim de raiva. E nessa explosão de raiva, aí ela foi e jogou um castigo para ela. Uhum. Eco, a partir de agora, você vai morar nas montanhas e vai só repetir a última palavra, a última letra que você ouvir. Imagina um castigo desse para quem gosta de conversar e viver assim, passeando, hein? E Eco foi, né? Eco foi viver nas montanhas. É, e realmente, por isso que o nome fala Eco, né? É mitologia grega, vem o que? Eco. E quando você tá num lugar fechado, numa montanha, dentro de um quarto, que é tudo fechado, só tá você, se você gritar, você só vai ouvir o final da sua voz, né? Tipo, você grita meu nome. Dani, né? Se a gente gritar mãe, você vai ouvir mãe. Então, assim, é isso.
Isso, no caso, é a mitologia do Eco, entendeu? Por isso que existe esse nome, né? Gente, lembrando que é uma mitologia, tá bom? E juntando a história dela, o que aconteceu? As meninas também, as outras mocinhas, né, gostavam muito do menina solteira e tal, namoradora, as princesas, as fadas, as rainhas e os reis. Só que Eco um dia pegou e viu Narciso sozinho, né, passeando, vagando. Chegou nele e chamou Narciso. Ele só viu zu, 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 zu. Ela não falou nada, chegou nele e tentou dar um beijo. E o que ele fez? Ele se assustou, né? Porque ela não falou nada, ele só se assustou. E chegando no bosque, onde vivia. Gente, lembrando que são duas histórias, depois eu vou contar a outra eu acho melhor. E ele chegando no bosque, onde vivia as fadas e as mulheres bonitas e tudo mais, elas deram em cima dele, porque ele era muito bonito. Narciso, ele era muito lindo, mas ele, do jeitinho que ele esbanjava a beleza, ele esbanjava o seu jeito ignorante, o seu jeito grosso, o seu jeito bruto, sabe? O seu jeito másculo de ser, né? Por isso que existem, né? Homens narcisistas, né? Narciso foi um homem narcisista, né? Porque ele era muito mal educado com as meninas, ele era muito grosso, né? Não sabia conversar. Se alguém chegasse perto, né? Ele reagiria da forma que ele reagiu com a Eco, né? Só empurrou e saiu correndo. Não falou nada. Não quis nem saber o nome dela, quem era, quem não era, né? E daí foi daí que veio o nome, né? Homens narcisistas são aqueles que só pensam na beleza deles, no ego deles, isso é, pensam que tem ego, né? Só pensam neles, né? E na verdade, depois acontece o quê? Vamos ver. E daí, só que a Eco ficou na dela, aceitou tudo direitinho e tal, mas as outras não aceitaram. E daí, o que aconteceu? A deusa do castigo, a deusa da vingança, lançou um castigo, ou melhor, lançou mesmo, foi uma praga logo, né? Pro, pro, pro... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome agora. O Narciso, tem aqui não, mas eu lembrei, o Narciso. O nome dela é Nêmesis, a deusa da vingança. A deusa da vingança, Nêmesis, vendo aquilo, né? E daí as meninas, todo mundo ali do bosque fizeram tipo uma greve, né? Fizeram uma rebelião e tal. E aí, não sei o que, então vamos fazer alguma coisa com esse cara e tudo. Toma-lhe o castigo. Ou é uma praga. Que ele nunca ia conhecer o amor. Ele nunca conheceu o amor de ninguém. E ele ia morrer por amor. Olha que tristeza, né? E tá, e assim, aí em outras histórias já contam, né, que ele viu o reflexo dele a primeira vez na água, porque na casa dele, assim que ele nasceu, foi jogada uma praga também, essas historinhas né, que contam, né, foi jogado então um castigo, né, e daí o pai dele quebrou todos os espelhos do castelo e tudo, para ele não se ver. E foi quando ele se viu, a imagem dele esplêndida ali na água, né? E até então ele nunca tinha se visto.
foi a primeira vez, porque o pai dele havia quebrado todos os espelhos, né? Já devido outra, né? Outra praga que jogaram, e agora mais uma. Então, por que Narciso? Narcisista. Vem de Narciso, né? Porque é uma pessoa que ela não pensa no outro. Ela não tem um sentimento chamado empatia. Narciso, até para morrer, não pediu socorro. De tanto ele foi definhando, mas ele não queria ajuda de ninguém. Ele só queria ficar olhando, adorando a sua face. E foi quando aconteceu que um dia ele acabou caindo no lago e morreu afogado pelo seu próprio ego, né? Pelo seu próprio orgulho. Então, assim, é contado até então, na história dos livros de literatura, que realmente Narciso era muito bonito, mas era como se ele fosse apaixonado por ele mesmo, como se ele só pensasse nele mesmo, ele fosse o homem mais bonito, ele só pensasse nele, ele só quisesse o melhor para ele, é ele. E daí veio a tal da questão, né? Não só de homens narcisistas, hoje nós temos mães narcisistas, homens, maridos, esposas, mulheres narcisistas, né? Que são aquelas que têm que ter alguém para fazer um mal, né? Para judiar, para desprezar mesmo, para humilhar. Só assim a pessoa se sente, né, melhor do que qualquer outro, maior, mais grande. E infelizmente isso existe, gente, muito mais do que vocês imaginam. Às vezes do nosso lado existe uma pessoa assim, a gente não imagina. Agora eu vou ficando por aqui. Beijo e até a próxima historinhas. Gente, para vocês, uma boa noite. Dormem com Deus, orem, viu? Leiam uma Bíblia, leiam o Salmo 70, 71. Eu gosto, 70, 71, 72. Amo eles. E assim, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Porque vocês podem prestar atenção que cada história que eu trago, cada assunto, cada conto tem a ver e tem a ver comigo. É a minha história. Eu tô contando para vocês histórias que aconteceram comigo, entendeu? Aconteceram muito mais. Que a gente vai poder falar no decorrer do tempo. Um beijo para vocês e essa foi a minha historinha de hoje. Tchau!